Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo o Felipe e o Matheus, eles que são os sócios fundadores da UAU, uma empresa de arquitetura e também de investimentos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigada pela presença de vocês. Estou muito feliz em recebê-los e falar sobre arquitetura, criação e investimentos, né? Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, contar um pouco da nossa história, né, da nossa trajetória. E vai ser importante também para o público conhecer a gente, né? Agradecemos o convite, falar um pouco da nossa história, nossa trajetória, qual foi o caminho, a caminhada para a gente chegar até onde a gente chegou. E a gente tem certeza que isso é só o começo, só o início. E as dificuldades também, né? Porque sempre tem dificuldades. Sem dúvida. E vocês são tão jovens, já estão na estrada há 5 anos, é isso mesmo? Só na parte da arquitetura 5 anos, né? A gente teve uma caminhada antes disso também. Tá, conta pra gente, por favor. Então, na verdade, eu e o Matheus, a gente sempre teve essa veia de empreendedorismo, mas isso tudo começou antes na faculdade, quando a gente se conheceu no primeiro dia de aula na arquitetura Mackenzie. No trote. No trote, inclusive. E ali, antes de tudo, nasceu uma amizade, então a gente frequentava os mesmos lugares. Eu gosto de falar, né, que a gente é sócio na pessoa física e na jurídica. Então, antes de ser sócio na jurídica, a gente era muito amigo, a gente frequentava faculdade, trabalho ali, festas também. Então, a gente construiu ali uma raiz muito forte. São personalidades complementares, a gente pode dizer isso? Com certeza. Totalmente. Com certeza. Totalmente. A gente, assim, eu sou um pouco mais prático, ele gosta de pensar bastante, fazer mais pensado realmente as coisas, então a gente complementa realmente essa... O Felipe é aquele pega e faz, faz. Então ele resolve. Ele executa. Executa. Na obra ali, às vezes surgiu algum problema, alguma questão, aí qual que é a primeira coisa que a gente faz? Liga pro Felipe. Então, aí ele fala, olha, se a gente fizer assim, ele é muito prático. E aí ele trouxe isso também para o âmbito da empresa, né? Para a criação de sistema, criação de metodologia. A gente tem hoje uma metodologia validada que o Felipe também ele participou muito disso, porque ele teve uma vivência em obra, ele participou ali muito no estágio, né? A gente já fez algumas obras, mas principalmente ele era estagiário de obra. E quando você está no piso de obra, chão de obra, você tem que se virar. É naquele chão de fábrica que a gente fala, na poeira, né? Exatamente. Com o seu tênis, sua calça jeans, não sei como vocês trabalham, mas você tem que estar ali. Você tem que estar com a mão na massa, vivenciando. De fato. Saía de lá, assim, passava a mão no cabelo, assim, eu posso. E você gosta disso? Hoje eu gosto mais de realmente estar na gestão da empresa. Sim. Mas eu, quando vou ali, piso na obra, eu olho assim, eu sei tudo que precisa estar ali, tudo realmente onde precisa estar, em que momento precisa estar. Muito bom. Antes da gente falar do produto de vocês, o que vocês oferecem para o mercado, os serviços de vocês, eu gostaria de entender um pouquinho da trajetória empreendedora. Então, vocês começaram ali na faculdade. Isso. Vocês chegaram a ter uma empresa de camisetas, é isso? Exatamente. Então, a gente ali na época, né, era... 2000, a gente entrou na faculdade em 2013. Ali era mais ou menos 2014 para 2015, estava muito alto aquelas camisetas estampadas. E a gente consumia isso, a gente via muito na faculdade, a gente vendia nas festas, nas cervejadas. Por que não criar uma marca de camiseta? Tá. Cara e coragem, a gente pôs, foi lá. Mesmo, e ele sempre topa as coisas. Então, Matheus, vamos fazer? Vamos. É aquele negócio. Vamos e foi. E deu certo essa empresa? Não. Quebraram. Estamos aqui hoje porque não deu certo, ainda bem. Ainda bem que não deu certo. Nossa, que belíssimo depoimento. Difícil a pessoa falar com um sorriso no rosto que quebrou. Mas isso é mentalidade, não né? falam que geralmente, a gente até brinca com isso, geralmente falam que para você dar certo em uma empresa, você tem que falir uma. A gente já faliu uma. Já faliu uma. Então, e durou assim, quanto tempo essa história das camisetas? Essa empresa? A empresa mesmo, ela durou 1 ano. Né? Depois foi 1 ano empurrando com a barriga até terminar. Era UAU já? Não. Era Pari Republic. Ainda deve ter o Instagram aí por aí, mas a gente desativou faz muito tempo. E assim, tem uma coisa que depois dessa evolução, né, a gente viu que era algo que o pai do Matheus sempre falou pra gente. Faça aquilo que você é bom. A gente não era bom naquilo. Isso foi uma mensagem que eu ouvi ali. Quando a gente encerrou a marca de camiseta, é um baque. E aí, o que eu faço? Vocês eram estudantes ainda? Estudantes de arquitetura. E ainda no meio da faculdade, não era nem E a gente pegou uma época... Já empreendendo, hein, gente? Esses aqui são empreendedores de verdade. Não é à toa que eles estão aqui no programa sobre empreendedorismo contando a história deles. Perfeito. E é interessante falar que a gente pegou uma época que não era tão fácil a gente conseguir estágio de arquitetura. Então, era muito disputado, os salários eles eram muito baixos. Então,
você não conseguir ali se colocar no mercado. E a gente foi para essa parte do empreendedorismo. Só que aí a gente abriu essa marca de camiseta. A gente não teve prejuízo, mas a gente não teve lucro. Então, mas, na verdade, mas faturava. Se pagava, empatou, financeiramente empatou, mas assim, o lucro que a gente teve mesmo foi na experiência, como que a gente aprendeu. A gente aprendeu muita coisa, o que fazer, mas principalmente o que não fazer em uma empresa. Exatamente. Porque a gente ali era marinheiro de primeira viagem, então assim, bateu muito com a cabeça na parede ali, errou muita coisa antes de realmente que a gente bateu perna no brado lá, hein? Nossa. De maneira prática, você pode dar um exemplo do que vocês fizeram De maneira errado? Prática, a gente não separava o dinheiro nosso do dinheiro da empresa. Esse é um erro crasso. Todo mundo fala disso e é verdade. Isso, se você faz isso, é empresário, e não separa, vai dar errado, tá? Você tem que ter um prolabore que você tira da sua empresa. Você tem um caixa, você tira um prolabore. Eu tenho um prolabore, ele tem um prolabore. Tem que ter, não dá. A gente é funcionário da nossa empresa. Não dá para trabalhar de graça para a própria empresa. Né? E muitas vezes a gente tem a maioria dos empreendedores do Brasil acabam fazendo várias funções, acabam exercendo várias funções dentro da empresa. Então ele é o financeiro, ele é o cara que está ali na ponta de lança, tá nas vendas, está fazendo tudo. Como é que você faz uma proporção? Vocês entendem um pouco mais de matemática do que eu, com certeza. Como é que vocês fazem a proporção de quanto tirar no Prolabore, por exemplo? Olha, hoje a gente tira o nosso custo de vida. Tá. Não tem o porquê a gente acabar tirando mais. Porque o que eu sempre falo pro Felipe, o que tem que ser forte é a nossa pessoa jurídica, não a nossa pessoa física. Sem dúvida. Totalmente. Mas uma coisa interfere muito na outra. Exato. Não adianta, às vezes, a empresa crescer, sei lá, 20%, 30% em um ano e você aumentar isso no seu salário. Às vezes não é compatível. Às vezes você pode aumentar 10% do salário e a empresa cresceu 100%. O importante é sempre acompanhar seu custo de vida, óbvio, e também o crescimento da empresa, você pode ter um aumento desse salário, né? Excelente. E a gente tem que investir no nosso maior ativo, que são o quê? Os funcionários, os colaboradores, os parceiros, e não na gente. O nosso aumento de salário é uma consequência de um resultado. Concordo plenamente. Na empresa de camisetas, vocês chegaram a ter funcionários ou não? Vocês eram seus próprios funcionários? Não, a gente tinha mais um sócio, que era o meu irmão também, mas a gente não chegou a ter funcionário. A gente teve fornecedores, mas funcionários não. E ali a gente fazia estampa digitalmente, a gente desenhava as estampas, a gente... não tinha IA na época. Não tinha IA na época. Isso. A veia de arquitetura sempre teve ali um pouquinho, né? A gente ia até o braço, comprava as camisetas, colocava a estampa para estampar na estamparia depois. A gente fazia uma corrida. E a gente vendia, a gente não tinha nem site, a gente vendia nas festas, para os amigos, boca a boca. Direto para o cliente. E hoje na UAU, quantos funcionários vocês têm? Hoje a gente está com 9 funcionários. 9 funcionários, que agora entrou mais uma pessoa. Entrou mais uma menina. E a gente tem 9 funcionários, né, contando eu e o Felipe, e a gente setoriza isso muito bem. Então, hoje eu fico mais para a parte de vendas, então eu atendo esse cliente. Todos os nossos clientes, a gente faz um atendimento para entender se ele é o perfil da empresa e essa nossa empresa é o perfil dele. Isso é muito importante. Sim. E o Felipe, ele fica mais na parte do comercial e do operacional. E os nossos colaboradores e funcionários, eles ficam parte de arquitetura, a parte da obra, logística, compra, financeiro. Isso que você falou sobre separar as tarefas foi algo que a gente aprendeu também na marra. Porque assim... Errando. Antes da gente entrar na parte da arquitetura mesmo, primeiro a gente empreendeu com corretagem. Isso. Então a gente é um episódio que é importante, porque o primeiro contato que a gente teve com o mercado imobiliário foi aí. Aí assim... Que é selvagem. Muito. E é contato direto com o cliente. Então você tem que aprender a barganhar também. Mesmo a gente não tendo vendido nada negociar. Em 4 meses, a gente aprendeu muito com os corretores que vendiam. Mas também quando vende, fica bem. Não, fica bem, fica ótimo. Eu quero entender um pouco sobre o produto de vocês, os serviços de vocês, antes de entrar nessa história do mercado imobiliário para a nossa audiência entender. Então, a UAU é uma empresa especializada em obras, em arquitetura e também nessa parte de investimentos. Isso. Podem explicar um pouquinho melhor? Claro. A UAU é uma empresa de investimentos que a gente atua na construção civil e arquitetura e a gente é focado em desenvolver projetos de estúdios, apartamentos compactos e apartamentos para investimento. O nosso público é o investidor. E a gente desenvolveu toda uma metodologia para poder atender esse público, que aí o Felipe, que é a área dele. Por favor. A metodologia que a gente criou ela é baseada em 140 passos,
E esses 140 passos são extremamente importantes também para a obra andar, né? Esse passo vai desde a assinatura do contrato até a entrega de chaves. Então, passo 1, assinou o contrato, o cliente, começou o processo UAU, metodologia UAU. Os 140 a gente entrega a chave para o cliente e deixa pronto já para ele rentabilizar, com tudo dentro. E é o trabalho que todo mundo tem, é muito difícil, até preguiça de fazer, né? Porque realmente não é fácil, é moroso muitas vezes, tem muitos profissionais que também não são muito qualificados. Tem uma pesquisa recente, inclusive, da GV sobre a mão de obra na construção civil e na arquitetura, como está caindo, né? Por uma questão social do nosso país mesmo. Imagino que vocês tenham alguma dificuldade também em encontrar mão de obra ou não? Imagina que, assim, existem empresas grandes que elas atuam em várias frentes, várias obras, porém elas não conseguem manter um padrão. Sim. Aqui a gente tem um padrão porque todas as pessoas fazem todos os estúdios. Então, a gente tem sim um contingente menor do que essas grandes empresas, mas é focado como se fosse uma espécie de boutique, realmente. A gente deixa mais focado para a qualidade, para a gente manter o padrão UAU. Eu acho que é legal falar que todos os nossos colaboradores que a gente coloca dentro de uma obra, principalmente a parte civil, que ela está muito defasada, piso, revestimento, iluminação, é a equipe própria nossa. Então vai muito de encontro com aquilo que a gente falou no início. A gente prefere investir no nosso ativo, na empresa, nos nossos colaboradores. Então a gente tem funcionários, carteira assinada dentro do nosso escopo. Isso gera um custo maior, mas a gente não terceiriza a mão de obra civil. Ótimo. Por que isso é importante? Porque você mantém qualidade, você mantém um treinamento para esse funcionário. E hoje a gente pega isso e a gente replica. Até porque, desculpa te interromper, mas são técnicas específicas, né? Que vocês acabam vendo ali de perto o que está acontecendo. Exatamente. Porque qual que é o grande segredo de um apartamento para investimento? Você tem que valorizar o apartamento para ele ser vendível. Então, quando a gente coloca um imóvel no Airbnb, ele precisa atrair o público para querer ficar nesse imóvel. Então, a gente precisa entender o que valoriza esse apartamento e não vai custar um absurdo, porque a gente está falando de investimento, de dinheiro. Não dá para colocar tudo, né, de ouro, enfim. Adoraríamos. Em primeiro, visualmente... Se você quiser revestir seu estúdio de ouro, fale com a gente faz. Diamantes, aquela coisa meio Dubai, né? E assim, primeiro, visualmente, para atrair no anúncio. E segundo, tem que ser funcional quando você está lá dentro, porque tem que converter quando o cliente está lá dentro para ele ficar mais tempo, para ele voltar. E indicar para outras pessoas. E é muito diferente ficar num hotel, né? Porque você entra num estúdio ali super bem decorado, você se sente em casa. Muito. Né? E inclusive essa questão do hotel é muito legal, porque hoje os estúdios, eles estão, eu não vou dizer substituindo, mas eles estão também vindo para complementar essa questão da estadia. Semana que vem a gente está indo para o Rio de Janeiro, inclusive a gente está expandindo a nossa operação. Olha. Você que é do Rio de Janeiro, quer contratar o UAU, vai poder também. Que legal! E hoje um estúdio, ele é muito pequeno, ele tem 25, 30 metros quadrados e a gente tem que otimizar esse espaço numa questão de funcionalidade. Então isso é importante, né? E hoje dentro de um quarto de hotel, você não tem fogão, você não tem cozinha, você não consegue ali morar. Você depende ali... a sua identidade. Pegou uma aguinha ali, R$50. É verdade. Ali a gente tem uma geladeira. Serviços que estão agregados. Exatamente. Né? Quando vocês tiveram essa ideia da metodologia UAU, como é que foi essa entrada no mercado imobiliário? Quando vocês tiveram esse clique, vou fazer isso? O rapaz da metodologia. O rapaz da metodologia. E assim, quando foi o clique? Vamos lá, vamos focar nisso. A metodologia, ela surgiu depois, mas esse clique foi quando a gente começou a pegar alguns estúdios, que na época, quando a gente começou com a UAU, começaram a surgir alguns apartamentos, estúdios pra gente fazer. A gente fazia tudo, residencial, comercial, e apareceu alguns estúdios para investimento. Certo. E a gente começou a entender que o estúdio, ele era muito mais rápido de ser feito, mesmo colocando aquele processo arcaico do residencial, ainda assim era muito rápido de ser feito, e o cliente também, ele não tinha tantas questões com acabamento, digamos assim... O foco é o dinheiro, não é o acabamento. O que se a gente colocar aquilo, vai render mais no final do mês. É isso. Se é vermelho... Vocês provaram isso para os clientes. Se a gente fala que é vermelho que vai dar mais dinheiro, o cliente fala, é isso, vamos no vermelho. Vermelho às vezes não dá mais dinheiro, mas se a gente falar... O vermelho pode mandar para você embora, muitas vezes. O negócio que eu sempre falo para os nossos clientes o estúdio não é para você.
é para quem vai alugar, é para o público que frequenta aquela região. Então, se você gosta do azul e o público gosta do vermelho, a gente vai fazer o vermelho, porque você vai estar perdendo dinheiro. Quais são as regiões que vocês costumam atuar aqui em São Paulo atualmente? Majoritariamente Zona Sul, Zona Oeste. Centro também, Paulista, Higienópolis, o Espigão da Paulista. Bela Vista, Itaim, Perdizes está crescendo bastante por conta do Allianz Parque. O eixo da Faria Lima, um eixo corporativo. A gente pega os eixos, né? Então, o eixo corporativo de São Paulo, Faria Lima, Paulista, Aeroporto. E agora estão aparecendo algumas oportunidades em Curitiba, no Rio de Janeiro também, ali na Marina da Glória, né? Então, Marina da Glória, Centro, Ipanema, perto ali do Copacabana, Equador. Ipanema, Tem muitos estúdios, muitas kitnets. Tá crescendo muito lá. Né? Lá no Rio eles falam quarto-sala. Quarto-sala. Qual é o perfil das pessoas que vêm investir com vocês? Dos clientes de vocês? É um perfil um pouco mais velho, mas que ele quer garantir uma aposentadoria. Então ele tem um bom trabalho, ele tem ali uma renda que vem do seu trabalho e ele visa futuro. Então ele quer daqui 20, 30 anos ter uma renda passiva. Então ele não necessariamente precisar se mover, trabalhar para aquele dinheiro entrar. Então é o investidor que ele pensa em futuro, ele pensa em estabilidade, ele pensa em longevidade. Então é mais ou menos esse um perfil que a gente atende. E essa metodologia de vocês é muito interessante, porque eu andei lendo que tem 140 passos. É isso. É isso? Exatamente. São 140 passos para a gente fazer desde a parte da assinatura até a parte da entrega das chaves. Existe uma anamnese, vocês fazem uma entrevista com a pessoa para entender o que ela quer. Isso. Esses 140 passos, na verdade, são dentro do processo. Antes do processo, o Matheus já conduz, antes do passo 1, tem o passo 0, que o Matheus conduz todo o que o cliente vai querer ali dentro. Então, antes da gente assinar o contrato, a gente recebe o cliente, a gente recebe o lead. Então, a gente tem algumas formas de receber esse lead. Hoje, o nosso Instagram, ele é muito forte. Então, _oficial, UAU com 2 L's, _oficial. Não é o UOL, é UAU. Uau. Essa interjeição, né? Uau, que lindo. Entrei, amei esse apartamento. Exato. Então, a gente recebe esse cliente do Instagram, ou a gente recebe ele de parceiros que a gente tem dentro das construtoras e dentro das imobiliárias, e aí a gente atende. Então, eu, como sou o setor comercial, eu atendo todos eles, eu entendo qual que é a necessidade. Você pessoalmente? Eu pessoalmente. Isso, ou por ligação, ou pessoalmente, ou por vídeo. E aí a gente vai entender o que eles precisam. Eu tenho um apartamento de 30 metros quadrados na região da Vila Olímpia, e aí a gente faz uma leitura do público da região. Quem que é o público frequentador da Vila Olímpia? É o turismo empresarial. Então, é um empresário que ele vem a São Paulo a trabalho e ele precisa de um local perto desse trabalho que tem uma infraestrutura de uma bancada multifuncional, uma bancada de trabalho para estudo, para home office. Ele precisa ter uma boa noite de sono, então precisa ter um bom colchão confortável. Bom blackout também para não vazar luz. Super importante. São detalhes pequenos que fazem toda a diferença muitos detalhes. Na hora da pessoa voltar, né? Quero voltar para esse Airbnb, quero voltar para esse apartamento. Isso que você falou é muito legal. Como que ganha dinheiro hoje com estúdios e apartamentos para locação? Com o aumento da taxa de ocupação. Como que a gente aumenta a taxa de ocupação? Índice de reincidência. É exatamente o que você falou. Eu fui nesse estúdio, eu fui nesse apartamento, eu tive uma boa experiência e eu volto. Eu quero aquele. Quando tem um detalhe que atrapalha muito a minha rotina naquela cidade ou o meu próprio trabalho, eu nunca mais vou querer voltar naquele apartamento. Exatamente. Isso é um fato. Exato. Todo mundo tem, quando a gente vai viajar para alguma cidade que a gente reincide, eu quero ficar naquele apartamento, naquele estúdio. Então é isso. E você ganha dinheiro dessa forma, você precisa trabalhar isso. E dessa forma a gente faz com que os estúdios eles se destaquem, né? No meio desse mar de apartamentos. A gente fala, tem um mar de apartamentos. Mais de 100 mil apartamentos lançados nos últimos 5 anos. Uau. E como que você vai destacar o seu apartamento no meio disso? Vocês fazem apartamentos maiores ou vocês são focados em estúdios e quarto e sala? A gente faz apartamentos maiores, sim, se eles forem voltados para investimento, para locação. E vocês ajudam na administração desses apartamentos? Também temos a parte da administração. Exato. É que a nossa metodologia, ela não serve apenas para apartamentos pequenos, é para apartamentos maiores também. A metodologia ela foi criada para o investidor, porque ela é mais ágil, ela é mais, digamos assim, mais direta, mais prática. A gente trabalha com menos
parte de, como que eu posso dizer, de revisões, menos revisões. Então, ela é mais direta para o investidor. Mais prática. Mais prática. Tempo é dinheiro. O investidor, ele quer o menor tempo possível de obra para poder rentabilizar. Em quanto tempo eu consigo receber um apartamento de vocês? 10 semanas. 10 semanas? São 2 meses e meio? 2 meses e meio. É muito rápido. Exato. Parte da obra, isso. A parte de projeto, 1 semana, 2 semanas, está na mão do cliente para ele aprovar. Mas isso contemplando tudo. Civil, marcenaria, marmoraria, enxoval. Não acredito. Sim, ali para rentabilizar. É super difícil, não cabe o armário, não fica legal. Mas aí que tá, a gente agora está com fábrica própria, então a gente não terceiriza, a gente tem uma fábrica que faz sob demanda. A gente entrega volume para eles, eles entregam mão de obra, custo. Excelente, é um atendimento 360 mesmo. Agora, completo. a pergunta que não quer calar neste programa, por que UAU? E vocês estudaram esse nome? Por que a grafia com 2 L's? Vamos lá, então. Essa é uma história bem interessante. A gente tinha um outro nome chamado Criare. É simplesmente criação em italiano. E era algo muito genérico, no Instagram já tinha outras empresas, e aí eu e o Felipe a gente se incomodava muito, porque a gente quer ter algo que fale quem que a gente é e você identifique. O UAU é único. Então, num belo dia, eu me cansei e falei, olha, eu quero um nome. Aí eu abri meu caderninho, lá eu tenho esse caderninho até hoje, é uma relíquia. E eu comecei a escrever, é como se fosse um brainstorming. Eu gosto de caderninho, gosto. A gente espalhado também tem um caderninho sempre à mão, né? E aí eu lembro, eu tomei uma cerveja, abri ali, comecei a escrever, e aí apareceu UAU, de U-A-U. A expressão UAU. Apareceu onde? Na sua cabeça? Na minha cabeça, com a cerveja. Mas foi algo interno, foi que apareceu numa televisão, por exemplo. Não, foi algo interno ali, UAU, aí eu gostei no início, UAU. Só que eu achei uma forma muito meio desenho animado, UAU. E aí eu apresentei para o Felipe 3 opções. Eu lembro que eu fiz uma reunião em casa, somos em 4 irmãos, meu pai para minha mãe, e apresentei em 3 opções. UAU de UAU, UAU de parede, W-A-L-L, e UAU de U-A-L-L. E aí eu lembro que a reação do Felipe no início foi meio, putz, será? Será? Eu até falei, olha, você vai ficar um pouco... Você ficou desconfiado do nome. Foi numa sexta-feira, eu falei, vai pro seu final de semana, dorme, a gente volta a falar na segunda-feira. Vai pro final de semana com essa ideia. Amadurece a ideia. Aí você sonhou com o nome? Não, eu vou ser bem sincero, no início eu não gostei muito não. Não gostei muito não. Mas daí eu comecei a entender o porquê. Ele me explicou o porquê. O UAU é universal. Eu não sei se é universal, mas todas as línguas que a gente... Na língua inglesa que é... mas... É a expressão. E é mais do que só uma palavra, é uma expressão realmente. E tem a ver muito do que a gente quer passar com os nossos projetos, com os nossos apartamentos. É o primeiro impacto. É o primeiro impacto, é o que a gente quer. Quando a pessoa entra e olha aquilo, depois do antes, vem aquele depois, uau. E eu não digo nem só quando entra num apartamento. Às vezes tem algum lugar que você sempre sonhou em visitar. Eu sempre faço exercício com nossos clientes. Imagina um lugar que você sempre sonhou em visitar, ou alguém que você gostaria de conhecer, e quando você abrir o olho, você vai se deparar com essa pessoa nesse lugar. O que você sente? Explique ali, uma expressão genuína. Uau! Mas eu acho que tem até um outro ponto que pegou mais. Uau, quando você ouve a primeira vez, você começa a olhar em todo lugar. É igual, pensa, você quer comprar um carro vermelho, vai começar a ver carro vermelho por todo lugar. Mesma coisa com o UAU. Você ouve o UAU uma vez, relaciona a empresa, você começa a ouvir as pessoas falando. Então, também as pessoas meio que fazem uma propaganda gratuita de graça. Você que está ouvindo o UAU aqui, todo lugar que vocês forem, vocês vão ouvir o UAU, vocês vão lembrar da gente. E acabam lembrando justamente isso, né? Acabam lembrando, né, por osmose, a pessoa tá ali, nossa, os meninos ali da arquitetura, que legal. Como é que vocês querem ser lembrados no mercado, além desse primeiro impacto? Olha, eu acho que a gente... É uma pergunta difícil essa, hein? Não combinamos aqui, tá bom? Aqui ela pegou desprevenido. Mas eu acho que a gente quer ser lembrado como alguém que consegue trazer uma transformação. Porque hoje a gente trabalha muito transformação e expectativa. Então, o Felipe e o Matheus da UAU, eles vão conseguir me entregar algo que vai ser surpreendente, que eu vou levar para minha vida. Então, a gente trazer um marco para a vida daquela pessoa, eu acho que é importante. E a gente fala de dinheiro. Dinheiro é muito importante. Sim. E eu acho que até a parte de a gente não querer trabalhar com quantidade, a gente quer trabalhar com qualidade. Então, a gente quer ficar marcado também como sendo uma empresa que faz o que as outras fazem, só que de um jeito focado pro investidor
focado para gerar rentabilidade para o investidor. Então, pensado, cada detalhe que a gente põe ali, estético ou então funcional, é voltado para gerar rentabilidade. Com excelência. Com excelência. Isso que o Felipe falou é muito legal, porque a gente não quer volume. A gente poderia muito bem desenvolver um projeto e sair vendendo a rodo. Igual tem muitas empresas por aí. Exato. Não citaremos nomes. Por favor, vamos falar do que é bom, vamos falar de vocês, né? O que vocês agregam, então? Só pra gente, infelizmente está chegando aqui ao final, porque televisão é assim, a gente tem esse limite de tempo, um pouquinho diferente da internet, que vocês estão acostumados. Sim. Espero conversar com vocês várias outras vezes, mas o que vocês trazem para a vida dos clientes de vocês? Dinheiro. De uma forma assim, além bem resumida. Eu acho que o nosso processo, em primeiro, ele traz muita transparência e também previsibilidade. A gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza nesses 140 passos. Tem algumas ferramentas, como o Tour Virtual também, que a gente apresenta um projeto interativo, que ele está dentro do apartamento dele antes mesmo de ficar pronto. Uau. E ele consegue visualizar tudo muito por dentro, legal. Cada detalhe. Isso, em primeiro, faz com que fique mais ágil o projeto, porque ele já vê como que está o apartamento. Se ele quiser trocar alguma coisa ou outra, a gente faz uma revisão, acabou. Não tem aquele, vou supor que é desse jeito, quando chegar lá ver, tem que trocar. Vocês conseguem mitigar os erros. Perfeito. Exato. A gente coloca o cliente no apartamento dele antes de ficar pronto. Excelente. Então, a gente traz mais agilidade para o cliente, a gente traz mais transparência também com o nosso processo e também previsibilidade. Ele sabe o que vai ter ali na mão. Como isso falta dentro da arquitetura? Atenção, arquitetos, às vezes vocês escolhem por nós, a gente acaba não gostando e a gente já gastou o dinheiro. Então, é uma ideia genial. Perfeito. Genial, ó. Tá interligado ao UAU aí também. Tá muito bom. Agora, antes de vocês irem embora, o que é empreender para vocês, em poucas palavras? Você primeiro. Vamos lá, empreender para mim é uma pergunta difícil. Eu acho que empreender é você se desafiar, é você sair da sua zona de conforto. Quando você mira num lugar que você nunca esteve, você conquista coisas que você nunca teve. Então, e nem imaginou. Então, empreender, sair da zona de conforto é fazer o que você ama, não é fazer por dinheiro. É você amar o que você faz e o dinheiro é uma consequência. Então, acho que... É um símbolo, né? É um símbolo, exato. Eu tive um pouco mais de tempo para pensar. Tá na vantagem, meu Felipe. Mas é porque você começou essa entrevista. Justíssimo, né? Justiça, eu sou justa aqui. Para mim, é sair do campo das ideias. Você colocar uma ideia em prática. Se você tiver uma ideia e não colocá-la em prática, ela é só uma ideia. Que isso é o mais difícil, né? Exato. Tirar do papel. Exato. Minha mãe fala para mim assim, às vezes você não pensa antes de fazer, mas tem gente que só pensa e não faz. Uhum. Então, às vezes é legal você fazer, às vezes descobrir que está errado, dar uns passos para trás para dar outros para frente, mas é isso, tirar as ideias do mundo das ideias. Acho que foram muitas palavras, né? Mas excelente. Até porque no papel tudo funciona, plenamente. Né? E vocês são o complemento perfeito, né? Um que pensa mais, o outro que executa. Eu imagino que você puxa um pouco ele, né, para a realidade. Sim. Isso é muito legal. Espero conversar com vocês muitas vezes sobre empreendedorismo, sobre arquitetura, investimentos, negócios. Muito bom, pessoal. Mas antes de ir embora, por favor, deixem as redes sociais para o nosso público. Instagram, uau_oficial. E o site, uauoficial.com. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês de novo. Muito sucesso na jornada, que a gente fale muitas vezes de verdade. Voltaremos aqui mais vezes. Voltaremos. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade. Igualmente. Hoje eu conversei com o Felipe e com o Matheus, eles que são os sócios fundadores da UAU, uma empresa especializada em arquitetura e investimentos. Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência de sempre e até o próximo Viver e Empreender. Tchau, tchau.